Olá pessoal, bem-vindo à nossa segunda aula sobre psicanálise adleriana, psicanálise individual adleriana. Tivemos semana passada a nossa primeira aula falando sobre psicanálise individual adleriana. Demos todas as bases da psicanálise, falamos a respeito de tudo aquilo que formam o alicerce da psicanálise individual, dos seus fundamentos, falamos de Alfred Adler, então foi uma boa base para que você tivesse uma boa ideia a respeito do nosso assunto principal. Hoje nós vamos falar a respeito da segunda aula, que são aspectos sociais da vida psíquica. Isso é muito importante porque nós vamos consolidando as primeiras aulas, elas são baseadas em consolidarmos a estrutura do pensamento da psicanálise individual. Então, as primeiras aulas, elas são estruturais, elas são de base. Então, aqueles que estão acostumados com aulas falando sobre aspectos de personalidade, de coisas, de arquétipos, a psicanálise individual não tem nada a ver com arquétipo, com coisas montadas. A psicanálise individual ela vai trabalhar bastante em cima da ideia de que você é um ser individual e vigente que pode tomar as próprias decisões, que você não está confinado a nada que já tenha sido resolvido. Nós vamos escapar completamente da etiologia freudiana. Então, quando você começa a estudar psicanálise individual, você escapa completamente. Eu quero que você abra sua mente para entender que você não fica refém da etiologia, que é a ideia de causas e efeitos, a ideia de que nós somos resultado do que nos aconteceu, de que a culpa é sempre de alguém, a culpa é sempre de algum tipo de pensamento, de alguma linha mágica, de alguma responsabilidade que não seja a nossa. Então nós vamos escapar completamente desse termo. Hoje também nós vamos inaugurar a parte que nós vamos falar a respeito do manual. Então, a cada 2 ou 3 aulas, nós vamos começar a falar sobre o manual de psicanálise individual. Então, nós temos aí 16 ferramentas, 16 tarefas que você terá. Então, hoje nós vamos começar, no final desta aula, nós vamos começar a falar sobre o manual. E o manual, ele implica exatamente nas tarefas. Nós temos algumas lições e os manuais, e o manual, com as suas 16 tarefas, vai trabalhar em cima da clínica, vai trabalhar em cima daquilo que foi aprimorado, não é? Então, hoje nós vamos falar sobre a mudança pode acontecer. Primeira aula do manual vai falar sobre essa questão. Primeira tarefa, a mudança ela é totalmente possível. Então, vamos para a nossa primeira aula de hoje? Então, se prepara aí. Aspectos sociais da vida psíquica. É natural concluir que o homem, sob o ponto de vista natural, é um organismo inferior. Então, você vai poder acompanhar isso no livro, que eu vou disponibilizar em PDF para todo mundo, mas você também tem a oportunidade de ter o livro físico. Então, é natural concluir que o homem, sob o ponto de vista natural, é um organismo inferior. Esse sentimento de inferioridade e insegurança está constantemente presente em seu espírito, atuando como um estímulo permanente para a descoberta de melhores meios e mais apurada técnica de adaptação à natureza. Então, a primeira coisa que nós vamos bater sempre em cima quando a gente fala sobre a psicanálise individual é sobre o ponto de vista de que o termo sentimento de inferioridade ou de busca da superioridade é um termo que ainda tem um problema de compreensão. No imaginário de todo mundo, ele se refere à autoestima e nós vamos te ajudar a entender que nada tem a ver com autoestima. Ele sempre tem a ver
com constatação de realidade. Às vezes uma pessoa pensa que tem a ver com autoestima, fala sobre sentimento de inferioridade, é uma constatação que nós temos a respeito da realidade à nossa volta e não necessariamente de uma autoestima que esteja baixa, e aí eu me sinto inferior. Não é. O de sentir-se inferior é que quando uma pessoa vem ao mundo, ele vem ao mundo como um nenê, e é onde ele não pode andar, não pode falar, não pode se comunicar, e ele vai então constatando essa sua inferioridade em relação a todos os outros que são crescidos, que andam, se comunicam, ele constata uma inferioridade neste sentido. E a partir dessa constatação da sua inferioridade em relação ao outro, ele passa então a se desenvolver. E é nesta base que nós vamos trabalhar. Vamos lá. Isaac Newton disse em uma carta: se eu vi mais longe, foi porque eu estava sobre o ombro de gigantes. Ele queria dizer que, na verdade, ele não é o único responsável, né? E que se ele chegou até onde chegou, descobriu o que descobriu, foi porque ele estava com o suporte de pessoas que vieram antes dele. Aspectos sociais da vida psíquica. Desse modo, para Adler, o indivíduo é sempre fraco para produzir algo sozinho, sem ninguém, isolado. Fica fácil de concordar com essa perspectiva se pensarmos que até a linguagem é uma criação social. Um sujeito que nasça em uma floresta sem contato social nenhum nunca vai falar. Não vai aprender a ler, não vai aprender os conhecimentos básicos que aprendemos primeiro na escola, não vai ter condições nenhuma de criar uma teoria da física. Assim, para Adler, todo desenvolvimento psíquico de um indivíduo tem que levar em conta também o social. O indivíduo nasce fraco, indefeso, inferior. Um bebê humano leva cerca de 12 meses para começar a andar e é extremamente frágil. Se fosse deixado sozinho para sobreviver por si só, não sobreviveria. Mas não só no primeiro ano de vida, os primeiros anos da infância também podem ser claramente vistos como anos de falta de autonomia. Uma criança pequena não consegue e não é capaz de realizar diversas atividades que seriam fundamentais para a sua manutenção. Logo, a gente entende que a área social, a parte de socializar, ela acaba sendo muito importante. E uma das primeiras coisas que um nenenzinho aprende a fazer é socializar à maneira dele, mas como alguém que está tentando superação, como alguém que está tentando ser ouvido, daí ele chora, daí ele se manifesta, daí ele se movimenta. Na maioria das vezes ele aprende a chorar, e isso é o que dá resultado mais rápido para ele, né? Adler escreve: é natural concluir que o homem, sob o ponto de vista natural, é um organismo inferior. Esse sentimento de sua inferioridade e insegurança está constantemente presente em seu espírito, atuando como um estímulo permanente para a descoberta de melhores meios e de mais apurada técnica de adaptação à natureza. Então, essa constatação de inferioridade não é no sentido, se você pensava assim, você tem que parar de pensar nesse aspecto. Não tem a ver com autoestima, tem a ver com constatação de realidades que ele vai se submetendo e vai avançando nelas. Vamos lá. Em sua teoria, a falta de capacidade física levou a humanidade a desenvolver a psique. O próprio estímulo desse constante senso de inferioridade e inaptidão desenvolveu no homem a precaução e a previdência.
e determinou a evolução do seu espírito até chegar ao ponto atual como órgão de pensamento, sentimento e ação. Como a vida social desempenhou um papel essencial nesse processo de adaptação, o órgão psíquico, desde o começo, deve levar em conta as condições de vida em comum. Daí concluir-se que os pensamentos e os conceitos, assim como a razão, a inteligência, a lógica, a ética e a estética, se originam na vida social do homem, são ao mesmo tempo elos entre os indivíduos, tendo a finalidade de impedir a desintegração da civilização. Para o indivíduo, essa falta de capacidade inerente aos seus primeiros anos de vida estabelece também o seu querer, a sua vontade. Cada ato voluntário principia com um sentimento de inaptidão, de insuficiência, e em sua resolução se encaminha para uma condição de satisfação, de repouso, de plenitude. Então, nós vamos entender que a parte social ela é muito importante quando se trata, por exemplo, no desenvolvimento da nossa psique, no desenvolvimento do nosso comportamento. São nesses primeiros anos de vida que nós vamos nos estabelecer como pessoa, como alguém. É aqui que nós vamos iniciar a nossa métrica, né, de resposta em relação ao outro. Então, é aqui que nós vamos começar a desenvolver. Então, a parte social, ela é extremamente fundamental para que a gente possa entender essa parte no desenvolvimento humano, os aspectos sociais na nossa vida psíquica. É como as pessoas reagem, é como as pessoas interagem. Você vai observar que no decorrer da nossa vida inteira, nós estamos aqui no começo, né? Começando aqui com as bases, mas você vai entender que é quando bebê, criança e adolescente que vai se estabelecer métricas de relacionamento que vão perdurar por toda a nossa vida, que vão perdurar por todo o histórico de vida. É aqui que nós vamos aprender quando um choro dá resultado, quando uma birra dá resultado, quando uma criança pequena está vendo pai, mãe, tio, avó medirem força, ele está entendendo quem tem mais força que quem, qual o tipo de argumento, qual o tipo de jogada que ele possa fazer para ter a resposta adequada para aquilo que ele quer. É aqui que ele vai desenvolver a ferramenta da raiva, é aqui que ele vai desenvolver ferramentas, por exemplo, como a da raiva, que nós vamos estudar na nossa matéria do Adler. Nós vamos ver o quão importante é desenvolver essas ferramentas no decorrer da nossa vida inteira. Nós vamos acabar desenvolvendo essas ferramentas, que é a ferramenta da raiva, é uma das principais. E nós vamos aprender que a atuação, ela vai ser a principal ferramenta de controle, de resultado. Você vai ver que a ferramenta da atuação, que é como um ser humano interage com o outro, usando mais ou menos força, isso acaba virando uma ferramenta super importante no decorrer da vida, onde ele vai aprender a implementar maior ou menor raiva naquilo que ele pretende. E a raiva também é um outro termo que na psicanálise adleriana, na psicanálise individual, nós vamos ver que ela é sempre observada no imaginário de todo mundo como ódio. E não é. A raiva, ela é uma ferramenta, é um medidor onde nós vamos estabelecer a nossa intensidade de ação, e não como ódio. O ódio, ele é uma má interpretação do termo.
Quando as pessoas entendem, eles falam que estava com ódio, ou eu ódio e tal, é uma má interpretação desse termo raiva. A raiva você vai começar a entender como uma ferramenta de intensidade de atuação. A pessoa pode usar maior ou menor intensidade. E a atuação, nossa, você vai observar que nós temos vários papéis que nós desempenhamos no decorrer da nossa vida. Nós desempenhamos papéis, onde você trabalha, você desempenha um papel, aonde você namora, aonde você interage com cada pessoa, com cada mundo, com cada esfera de relacionamento, na sua órbita relacional, você vai desempenhar um determinado tipo de papel que convenha melhor aquilo que você precisa de resposta. E com algumas pessoas você atua de uma maneira, com outras pessoas você atua de outra forma. Então você vai observar que existem formas de atuação, onde nós atuamos de maneira apropriada. A Lucinéia perguntando assim, uma criança de 5 anos já pode ter surtos de raiva? Mas olha, aqui é o que nós estamos falando sobre algumas questões. No caso do surto, nós vamos aprender nas próximas aulas que ele não é exatamente um surto como a gente entende. Ele, na verdade, ele é uma aplicação voluntária de intensidade naquilo que a gente tenta aplicar. Quando uma pessoa tenta ter uma resposta, se ela for mocorongo demais, se ele for molenga demais, ele vai ter um determinado tipo de resposta. Se ele for mais incisivo, ele vai ter outro tipo de resposta. Se ele é mais assertivo, existem pessoas que você precisa ser bem assertivo com essas pessoas, senão elas não vão compreender. O caso, por exemplo, de uma criança, e uma criança é aquela que está testando os limites, ele está testando a sua força, ele está aprendendo aqui exatamente com 5 anos, é a idade aproximada onde as pessoas decidem pelo estilo de vida que terão. Nós vamos aprender na psicanálise adleriana que o trauma não existe. Não vou entrar nessa aula agora. Nós vamos falar sobre isso mais para frente no manual no manual da clínica. Mas o caso respondendo aqui a Lu, no caso, por exemplo, se uma criança pode ter um surto, e isso não será um surto, isso será, na realidade, uma implementação da raiva no sentido de obter respostas apropriadas para aquilo que ela está buscando. Quem sabe ela decidiu, eu estava comentando, eu mesmo me interrompo, né, quando eu vou falando, por volta dos 4 anos de idade, a gente decide, não cognitivamente, mas de acordo com as métricas que nós vamos tendo no decorrer dos relacionamentos, e com 4 anos de idade, uma pessoa decide se vai ser mais interessante para ela agir de uma forma ou de outra. Então ela decide isso. Se você é uma pessoa legal, se você é uma pessoa chata, se você é uma pessoa que não deixa barato, se você é uma pessoa que tem um determinado tipo de perfil, na etiologia freudiana, tenta-se colocar a ideia de que os temperamentos são inatos, que o temperamento, você nasce com ele e você não pode mais mudar. Isso não é verdade. Na psicanálise individual, nós entendemos que isso é o que nós chamamos de estilo de vida. A pessoa decide viver em determinado estilo de vida e ela decide ser chata, ela decide ser assertiva, ela decide ser mais camarada, ela decide ser mais jovial, ela decide. Isso é uma decisão que ela vai estar tomando baseada na métrica à volta dela de relacionamento.
Na métrica relacional, ela vai entender que dá muito mais resultado se eu for um chato, que eu vou ser atendido na hora, do que se eu for mais manso, mais tranquilo, mais de boa. Existem várias razões pelas quais as pessoas decidem ser mais de boa, ou ser mais assertiva, ou ser mais intensa, não é? Dependendo do grupo que ela vive, da órbita que ela tem à sua volta, ela vai decidir se dá mais resultado para ela ser mais de boa. Porque você já reparou que as pessoas, às vezes, eles, com teus filhos, aqueles que têm filhos, aqueles que têm seus filhos, você já observou que os filhos, com os amigos deles, eles agem de uma maneira? E com os pais eles agem de outra forma, e com os avós eles agem de outra forma. Então eles decidiram por isso. Eles decidiram agir assim com os amigos, porque dá mais resultado. Quem sabe se ele agisse com os amigos como ele age com os pais, desse resultado para ele bom? Não dá, porque os amigos não vão agir com ele como os pais agem com eles. Está entendendo? É uma decisão, a gente decide isso. Agora, no assunto da Lu, falando sobre os temperamentos, colérico, sanguíneo, fleumático, esta foi a propensão decidida pela pessoa. Cada um de nós tem propensões, está propenso a decidir por uma coisa ou por outra. Ele está propenso a decidir se ele vai resolver uma coisa ou outra. Às vezes dá mais resultado para ele agir de uma maneira e não de outra. Tá entendendo? Vamos lá. Para concluir aqui essa aula sobre essa segunda aula, falando sobre a parte social e a psique. O ponto de vista de Adler é certamente o ponto de vista de um extrovertido. O sujeito introvertido, para Adler, é um sujeito que não conseguiu se adaptar direito ao seu meio. Então aqui nós pegamos já dois aspectos, do sujeito introvertido e do sujeito extrovertido. O sujeito que segue por um caminho extrovertido é aquele que aprendeu a se superar no meio em que ele foi criado. O introvertido é aquele que encontrou maiores dificuldades para se impor no meio em que ele vive. E aí ele é o introvertido. Vamos lá. O sujeito de sociabilidade, o sentimento de estar junto é, portanto, o centro para a ligação do indivíduo com a sociedade que o precede. E, ao mesmo tempo, é o que fará com que o indivíduo se adapte aos outros e, em alguns casos, ajude na consolidação ou criação das instituições sociais. Assim, até para sabermos sobre como o indivíduo é, segundo Adler, utilizamos critérios sociais. Somente do ponto de vista da sociedade é que julgamos um caráter bom ou mau. Então, sob o ponto de vista da sociedade é que se julga um caráter como sendo bom ou mau. Essa é a métrica, a sociedade. Os critérios que podemos julgar o indivíduo são determinados pelo valor do indivíduo para o gênero humano em geral. Entendeu? Então, assim, essa primeira aula, ela é mais curtinha e ela vai coincidir bem com aquilo que a gente precisa hoje. Hoje nós vamos começar o nosso manual. Então, a segunda aula falando sobre a questão social e a psique. Então, a parte de sociabilidade, socialização, é onde se inicia a métrica, onde nós vamos nos desenvolver como um sujeito mais introvertido ou mais extrovertido, aquele que se entende bem com aquele que sociabiliza melhor, ele vai para o sujeito extrovertido, e o que se
o que não consegue se impor adequadamente fica mais introvertido, e nós vamos estudando todos esses aspectos, aquilo que significa. Vamos lá. Nós temos um manual clínico que nós vamos colocar você nessa métrica desse manual. Nós temos 16 tarefas que nós vamos trabalhar. Hoje, a tarefa de hoje é essa aqui. A mudança pode acontecer. Então, é uma de 16. São 16 tarefas que você vai ficar encarregado de implementar naquilo que é a sua própria vida, naquilo que é o seu sistema. Vamos lá? Primeira tarefa. A mudança pode acontecer. O mito. Todas as tarefas nós vamos geralmente colocar aqui o mito daquilo que se imagina e aquilo que é a realidade. Vamos lá. A mudança pode acontecer. O mito. Todos desejam mudar. Qualquer pessoa diz que quer mudar. Todos sentem que querem mudar, porque não conseguem. Eles querem mudar porque não conseguem. É por isso que se cria essa obsessão em mudar. Eu preciso de mudança, eu preciso de mudanças na minha vida, eu preciso ser melhor, eu preciso isso. O mito é de que a gente quer isso porque a gente não pode ter. E isso é um mito. Se fosse fácil, não gastariam tanto tempo planejando e falando a respeito. Esse é o mito de que a mudança não pode acontecer, de que nós só almejamos a mudança porque nós não conseguimos a mudança. Isso é um mito, não é a realidade. Certo homem se mantém enclausurado há anos em seus aposentos. Presta atenção nessa história que vai ajudar aqui no nosso trabalho. Certo homem se mantém enclausurado há anos em seus aposentos. Embora confesse seu desejo de encontrar um grande emprego, onde ele seria muito útil à sociedade e faria um grande sucesso, mas que toda vez que tenta sair de casa, sente palpitações, as suas pernas tremem. Ele acredita ser uma espécie de neurose, pânico. Ele diz que quer mudar isso, mas não consegue. Acredita também que isso pode ser por causa, quem sabe, do relacionamento com os pais. Ou, quem sabe, talvez é porque eu sofri bullying na escola. Certamente desenvolveu um grande trauma. Mas também pode ter sido por causa de eu ter sido mimado demais na infância e não consiga encarar a realidade. Então, aqui nós temos um homem que vive enclausurado na própria casa dele, ele não consegue sair de casa, ele fala assim, olha, eu gostaria de encontrar um emprego, você acha que eu não quero? Você acha que eu não quero isso para a minha vida? Você acha que eu gosto de ter esse medo? Que eu pedi isso? Você acha que eu inventei isso? Eu sinto palpitações toda vez quando eu quero ir lá procurar aquele grande emprego, quando eu quero ir lá para aquela grande conquista, aí me dá palpitação, minhas pernas tremem, eu sinto que eu vou morrer, o mundo está se fechando, tudo está diminuindo. Avaliando, vamos lá. Baseado no relato, eu não estou tirando sarro do homenzinho que está enclausurado, tá? Estou só encenando para você, para dar ênfase naquilo que eu quero. Nós vimos isso agora há pouco na nossa segunda aula. Vamos lá. Baseado no relato, acontecimentos do passado causaram um trauma ou algo parecido e, como resultado, ele não consegue mais sair de casa. A causa de não conseguir sair na rua esteja no ambiente doméstico durante a infância. Ele sofreu maus tratos dos pais e chegou à vida adulta sem nunca sentir amor e não consegue interagir com pessoas e não consegue sair na rua. Eu vou ler de novo para você, para ficar mais claro aqui. Baseado no relato que nós lemos agora.
acontecimentos do passado causaram um trauma. O rapaz estava um pouquinho aqui confuso. Ele não sabia dizer se era por causa de uma coisa, porque ele sente palpitações, mas ele acredita que pode ser uma espécie de neurose, pânico. Ele diz que quer mudar e não consegue. Acredita também que isso pode ser por causa do relacionamento com os pais. Quem sabe o pai é o culpado, os pais. Ou porque sofreu bullying na escola. E ele desenvolveu um grande trauma. Mas também pode ter sido por causa que ele foi mimado. Então vamos lá. Acontecimentos do passado causaram um trauma ou algo parecido e como resultado ele não consegue mais sair de casa. A causa de não conseguir sair na rua talvez esteja no ambiente doméstico durante a infância. Ele sofreu maus tratos dos pais e chegou à vida adulta sem nunca sentir amor no coração. E não consegue interagir com pessoas e não consegue sair na rua. Logo, entendemos que antes de um efeito existe uma causa. Ou, em outras palavras, quem eu sou hoje, que é o efeito, é determinado por ocorrências no passado, que são as causas. Curiosamente, nem todos que sofrem esse tipo de causa têm o mesmo resultado em suas vidas. Logo, os efeitos podem variar de pessoa para pessoa. Não é isso? É isso. Vamos lá. Quando observamos e focamos nas causas do passado e explicamos os fatos do presente com base na relação entre causa e efeito, o resultado é o que chamamos de determinismo. Isso chama-se determinismo. Anota aí que vai cair na prova. Se isso é verdade, nosso presente e futuro são inalteráveis. Já foram decididos, resolvidos por acontecimentos do passado. Na psicanálise individual, o passado não importa. Aprenda essa lição. Na psicanálise individual, o passado não importa. Mas então, o homem não teria motivo para não sair de casa. Mas então o homem não teria motivo para não sair de casa? Não pensaremos mais a partir de agora apenas em causas, mas também em metas. Então nós vamos começar a pensar de uma maneira um pouquinho diferente. Não apenas em causas, mas nós vamos começar a pensar também em metas. Você está preparado para mudar o teu pensamento em relação a isso? Porque tudo que a gente fala porque é por causa daquilo, é por causa daquele outro, é por causa de não sei quem, é por causa dos pais. É bullying da escola. Olha aí, o doutor falando agora, eu lembrei que eu tive um bullying. Não foi um bullying, foi porque eu fui mimado. Foi porque um dia eu queria comprar uma Barbie e não compraram a Barbie. Eu queria uma Barbie japonesa e me deram a loira. Eu não queria. Então, por causa... Aí a gente pode ficar inventando um culpado para aquilo que nós estamos vivendo. Você quer passar a viver uma vida assim? Você quer passar a viver isso? É isso? Essa é a sua intenção? Então, nós vamos começar a parar de pensar em causa e vamos começar a pensar em metas. Inverta o pensamento. Ele não quer sair de casa. Inverta o pensamento. A princípio, você não me conhece muito bem, eu vou te desafiar a mudar a tua maneira de pensar, a tua métrica de pensamento. A humanidade, vamos dizer assim, até hoje acreditou na etiologia freudiana, como que há um culpado para tudo, que existe sempre algum causador da sua vida. E hoje nós vamos mudar o nosso pensamento para entender que talvez não exista uma causa para isso, não exista um trauma para isso, talvez exista uma meta que você está tentando alcançar e você está achando pouca ênfase
na sua meta e você está achando uma justificativa mais plausível para as pessoas. As pessoas vão aceitar melhor se você arrumar um culpado que vale mais a pena, que valha mais a pena para aquilo que você está querendo fazer. Talvez você tenha uma métrica, uma meta de fazer alguma coisa ou de não fazer alguma coisa. Vamos lá, vamos voltar para a leitura. Inverta o pensamento. Não pense numa causa ou num trauma. Que foi uma neurose, que foi isso, que foi um bullying. Não pense mais assim. Inverta o pensamento. Ele não quer sair de casa. Estamos pensando no homem que está enclausurado lá. Volta para cá. Pensa no homem que está enclausurado lá. Aí nós vamos mudar o pensamento. Não mais em causa e efeito. Agora nós vamos começar a pensar diferente. Nós vamos começar a pensar então agora de que talvez exista uma meta sua. Ele não quer sair de casa. Já pensou que aquele cara que está lá enclausurado, talvez ele não queira sair da clausura? Talvez a meta dele seja ficar em casa. Por isso está criando um estado de ansiedade e medo. Imagine que esse homem tivesse uma meta de não sair de casa e está criando um artifício de ansiedade e medo como meio de alcançar essa meta. Eu sinto palpitações, as minhas pernas tremem, eu acho que eu vou ter um treco aqui, ninguém me faça sair de casa, eu quero ir encontrar aquele emprego, mas isso já faz 25 anos, meu amigo. Eu juro, eu quero aquele emprego. Puxa vida, se eu pudesse, eu estaria lá trabalhando naquele emprego, feliz da vida, mas eu tenho que estar aqui, preso dentro dessa clausura. Tá? A maioria dos clientes, olha aqui, então ele não quer, talvez ele não queira sair de casa, está criando um artifício de ansiedade e medo para justificar que ele não saia. Imagine que esse homem tivesse uma meta de não sair de casa, está criando esse artifício. Na psicologia adleriana, isso se chama teleologia. A maioria dos clientes ficarão furiosos com essa colocação. Será que então que ele está imaginando isso? Será que eu criei essa palpitação? Será então que eu estou fingindo que eu tenho um problema? Será que eu estou imaginando o que eu estou sentindo? Não está imaginando, não estão fingindo. A ansiedade e o medo são reais. Ele também poderá ter enxaqueca, cólicas estomacais violentas. Lembra da primeira aula? Na nossa primeira aula, nós falamos acerca de que a teleologia ela vem de que a explicação sobre o termo teleologia vem exatamente da nossa meta, do nosso objetivo, que as pessoas fazem o que fazem porque elas têm objetivo de fazer. Então, o objetivo de vida, a pulsão de vida era determinada, era aquela. A meta daquela pessoa era essa. Na teleologia se trabalha não com uma etiologia de causa e efeito. O que eu estou fazendo é por causa de alguém. Na teleologia o que eu estou fazendo é porque é assim que eu quero. É assim que eu ajo. Essa é a minha meta. E não seria mais fácil se a pessoa, quando ela passa a olhar dessa forma e ela passa a entender que ela tem uma meta, que talvez ela tenha uma meta de não sair de casa, ou de não arrumar um emprego, ou de não ir para aquele encontro, ou de não ir para aquele trabalho, ou de não ir para aquela reunião, e que ele esteja agindo como está agindo para cumprir essa meta? Vamos lá. Ele não está fingindo. A ansiedade e o medo são reais. Ele também poderá ter enxaqueca, cólicas estomacais violentas, mas esses também são sintomas que ele está criando para não sair de casa.
Esta é a diferença da etiologia, que é o estudo das causas, e a teleologia, o estudo do propósito. O teos ali vem do propósito de determinado fenômeno em suas causas. Todo esse caso é baseado na etiologia. A grande maioria das pessoas vivem nessa dimensão e estão tão comprometidas com a visão da etiologia, de causa e efeito, de que não são responsáveis pela própria vida, que defenderão com unhas e dentes essa crença, enquanto permanecerem presas às supostas causas, não darão um passo à frente. Enquanto nós não mudarmos o nosso pensamento, nós ficaremos presos de que existe um responsável que não é você. Nós não aprenderemos a trazer para si a responsabilidade da nossa própria vida. E nós acharemos que nós sempre somos uma vítima das circunstâncias em que nós vivemos, de que nós não temos responsabilidade na vida que nós estamos levando. Quando nós entendermos na teleologia todas as pessoas têm uma meta, você vai passar a observar as pessoas a partir de hoje, olhando nessa métrica. Esse é um desafio que eu faço com você desde já. De que quando uma pessoa contar os seus dissabores, você comece a pensar, e se a meta dela for essa? Ele tem que ir para uma reunião, para um encontro amoroso mesmo. Chega na hora do encontro, ele falta o encontro. Chega na hora do encontro, ele mata a avó, ele mata o tio, ele mata alguém, ele inventa uma coisa fantástica, ou ele fica doente, ou ele acontece alguma coisa. Está entendendo? A gente precisa começar a pensar numa métrica um pouco diferente. Nós estamos falando a respeito de teleologia. Na teleologia, nós falamos a respeito dessa métrica. Nós não falaremos de outras métricas, não é? Nós estamos questionando agora outras métricas. No decorrer das aulas, nós falaremos mais objetivamente sobre cada uma delas e você vai ver sobre essa questão. Você vai ficar surpreso com os resultados que você vai passar a ter quando você começar a mudar o teu pensamento para a teleologia em vez da etiologia, de que nem sempre tenha um causador nos nossos dissabores e na vida que nós levamos. Quando nós pensarmos assim, nós vamos começar a entender que nós passamos a viver numa métrica de decisão pessoal, aonde você decide a sua vida. Vamos lá? A grande maioria das pessoas vivem nessa dimensão e estão comprometidas com a visão da etiologia, em que não são responsáveis pela própria vida e dessabores. As pessoas estão tão acostumadas a defender isso que elas vão defender com unhas e dentes, vão ficar bravas com você. Quando você disser algo assim, que talvez você não queira mudança, e a pessoa está ali no seu consultório dizendo, eu quero mudar, eu quero isso, eu quero aquilo. E quando você disser para ela que talvez ela não queira, aí você vai observar algo importante. Eu vou dar para você um exercício agora, que vai mudar, ajudar você a mudar a maneira que você está pensando. Nós vamos mudar a pergunta. Normalmente, as pessoas, quando estão passando por uma situação qualquer da vida, ela pergunta por quê? Por que é que eu estou passando o que eu estou passando? Quando você faz a pergunta por que você está passando o que você está passando, você está procurando um culpado. Quando você faz essa pergunta do porquê, você está procurando por que é que eu não consigo terminar o meu curso? Por que eu não consigo fechar um contrato? Por que eu não consigo um bom relacionamento? Por que eu não consigo me manter no emprego? Por quê? Porque o teu patrão é culpado,
porque nunca encontrou a pessoa certa, porque você encontrou as pessoas erradas, porque alguém te causou isso, alguém te causou aquilo, porque você está encontrando o culpado. Você está em busca do culpado para o seu desabor. Você está procurando alguém que assuma a culpa daquilo que está acontecendo. Quando nós aprendemos essa malandragem, a gente não para mais. E a gente começa a encontrar. Olha para a tua própria vida e começa a ver por que você está vivendo como está vivendo. Por quê? Porque alguém me causou isso, porque aconteceu aquilo, porque choveu, porque não sei o que lá. E quando eu mudar a pergunta? E quando nós mudarmos a pergunta? Em vez de perguntarmos o porquê, se eu fizer a pergunta para você, para quê? O que é que você vai falar? Quando a pessoa fala assim, mas eu não consigo emagrecer. Quando a pergunta... Aqui estão alguns resultados da web. Opa, acho que caiu um pouquinho aqui. Então, quando nós mudarmos a pergunta, e mudarmos do porquê, e mudarmos para quê, aí as coisas mudam. Aí você começa a ver para quê e não por quê. Por que é que as coisas não dão certo? Quando você mudar essa pergunta, a pessoa fala assim, por que eu não consigo emagrecer? Por que eu não consigo um bom relacionamento? Por que eu não consigo um emprego? Quando você mudar essa pergunta para quê? Isso tudo muda. Quando você mudar a pergunta para que você está fazendo o que você está fazendo, tudo muda. Veja lá, selecione qualquer caso que você tenha acesso e faça esse processo de inversão, de entendimento. Identifique o andamento etiológico de causas e efeitos e faça a mudança de plataforma de etiologia para teleologia. Mude a pergunta de porquê para quê e descubra o propósito inconsciente da pessoa estar fazendo o que faz. Qual que é a ideia? A ideia, quando a pessoa pergunta por quê, ela tenta achar um culpado para a sua vida. Quando ela muda a pergunta do para quê, e eu vou te perguntar. Vamos, por exemplo, dar um exemplo. A pessoa pergunta assim, por que eu não consigo um bom relacionamento? Por que eu não consigo casar? Se você mudasse a pergunta, para que você está fazendo isso? Para que você não consegue casar? Aí você vai descobrir, sabe o que? Propósito. Por que eu não consigo emagrecer? E eu pergunto para você, para quê? Para que é que vai responder a sua pergunta? Eu não consigo casar. Se você entender que existe uma meta que talvez essa pessoa não queira casar, e ela está fazendo isso por outros motivos, e que a pergunta do porquê, ela vai sempre encontrar para você uma resposta que vai solucionar o problema dela. Eu não consigo porque não encontro a pessoa certa. Eu não consigo porque eu já estou muito velho, ou porque eu sou muito novo, ou porque eu não terminei a faculdade, ou porque... Quando você fizer a pergunta do para quê, para que você não está casando? Por qual razão de você não casar? Qual é a razão de você não encontrar o teu emprego? Qual é a razão de você... O para quê está fazendo essa pergunta. Qual é a razão? O para quê está fazendo assim. Qual é a tua meta? E não encontrar um emprego. Porque todo mundo encontra emprego. Porque todo mundo casa. Ou porque todo mundo consegue um relacionamento. Isso é uma coisa que todo mundo faz. Por que é que você não faz isso? Para que você não está fazendo isso? Quando a gente muda a pergunta do porquê para quê, você mata a charada. E quando você mata a charada, você descobre o propósito. A intenção nossa desse exercício é que você encontre o propósito.
você já é um clínico, eu quero que você faça um dever de casa aí e olhe para qualquer um dos casos que você tenha tratado de maneira etiológica, que você tenha tratado na métrica da etiologia, descobrindo o porquê das coisas, o culpado das coisas. Você viu no começo do relato, ele falava, talvez eu não saio de casa, estou enclausurado em casa, talvez por causa que os pais separaram, talvez é por causa disso, talvez é por causa daquilo, e ele fica tentando achar culpado. Mas se eu perguntasse para ele, para que você não está saindo de casa? Qual é a razão de você não sair de casa? Talvez se ele encontrasse o trabalho, ele teria que trabalhar. Talvez se ele tivesse que sair de casa, ele não estaria vivendo em casa sem trabalhar. Talvez as pessoas que o ajudam a permanecer em casa, ele não as tivesse mais. Talvez a pessoa fala, por que eu mantenho um relacionamento ruim? E eu te pergunto, para que você mantém esse relacionamento ruim? Talvez cumpra os propósitos daquela pessoa. Talvez manter aquele relacionamento ruim esteja cumprindo com alguns propósitos. E a pergunta do para quê é para descobrir propósito. Então, o teu primeiro exercício de hoje é para que você descubra o teu propósito. Qual é o teu propósito? Pega qualquer caso que você tenha ou a tua própria vida e responda. Qual é o propósito disso? Pega uma reclamação constante que você tenha e coloca essa métrica do para quê e descubra qual é o propósito. Quem é que ganha com isso? Quem é que ganha nisso aqui? Quem é o maior beneficiado com isso? O que é que você ganha não trabalhando? Eu conheci um sujeito que está há 20 anos sem arrumar um emprego. Mas então ele não morreu de fome como? Porque eu te pergunto, para que ele não trabalha? Para que ele vai trabalhar? Se ele consegue se alimentar, se ele consegue ter uma vida, se ele consegue morar, se ele consegue tudo, para que ele vai trabalhar? Para que ele vai casar? Para que ele vai arrumar coisas que vão tirar aquela pessoa daquele propósito? O meu propósito é não trabalhar. Então, para isso, eu crio um inimigo que me faça palpitar o coração quando eu vou sair de casa. Então, por causa disso, eu não posso trabalhar. Quando nós colocarmos esse exercício em prática, você vai ver que a mudança do porquê para quê vai fazer todo sentido. Você vai descobrir o propósito. Tá bom? Um grande abraço a você. Semana que vem tem a terceira aula que eu quero que você participe. A terceira aula nós vamos trabalhar a criança e a sociedade, que é uma grande força do trabalho do Adler, da psicanálise individual, e eu sei que você vai gostar bastante, tá bom? Um grande abraço a você. Semana que vem tem mais. Até a próxima quinta, se Deus quiser.